vez para esse evento, também para voltar para Recife. Eu tenho muitos anos que eu não venho para cá, agora com minha ex-aluna Malu atuando aqui. É um grande prazer ver tanta vida acadêmica tem, especialmente eu diria sobre a Malu, que ela corre muito atrás da questão de interdisciplinariedade, né? Ela trabalha tanto com línguas indígenas, linguística experimental, ensino de português. Agora estava me falando que ela quer fazer aulas de Libras. Então, ela é um ser muito curioso, né? Cheio de curiosidade e cheio de sede pelo conhecimento sobre linguagem, e eu espero que eu possa contribuir a esse ambiente aqui. Hoje eu vou falar sobre a questão de evolução de linguagem usando o estudo de caso. O estudo de caso é a língua de sinais indígena falada pelos índios Machacali no norte de Minas Gerais. Eu vou mostrar vídeos, agora é uma comunidade pequena, apesar do fato que são uma comunidade que tem contato com a sociedade brasileira para 200 anos. Eles mantêm a cultura muito fortemente. E acontece que eu tenho muitos anos fazendo pesquisa sobre a fonologia e morfologia falada dessa língua. E descobri que tem 3 surdos na comunidade que tem um sistema de língua de sinais completamente distinta de Libras, né? Eles não têm nenhum contato com Libras. Então, qual é o sistema de sinais deles? É isso que eu vou mostrar, e isso dialoga com a questão do contexto de línguas de sinais dentro da comunidade etno-sociolinguística da aldeia. Mas antes disso, eu quero, pode passar os slides, por Arthur, né? Altan. Eu quero primeiro mostrar o fato que eu acho que às vezes a gente esquece de como a comunicação humana consegue se manifestar sobre muitos desafios. Então, primeiro eu quero mostrar um outro livro de pesquisa minha que tem a ver com línguas assobiadas. Então, pode tocar aqui, por favor. Essa é uma língua assobiada falada. Eu fiz pesquisa numa ilha lá na Grécia, e eu andei junto com esse pastor Jovelis, né, que é o falante mais novo dessa língua, que é uma das línguas, eu diria, mais ameaçadas do mundo, porque línguas assobiadas não têm muito uso hoje em dia, já que existe celular, né? Então, essa comunicação a larga distância não é tão útil, mas a gente andou a pé uns 20 minutos daqui até aqui para ver se ele conseguiu comunicar com outro assobiador. Está escutando agora, de longe. Agrios Garso. Agrios Garso. Está falando em grego. Está respondendo. Com um cigarro na mão até. Agrios Garso.
certo? Vou mostrar o próximo vídeo, que é uma língua assobiada falada nas Ilhas Canárias. E vai ter legendas em espanhol. E para quem consegue ler em espanhol ao mesmo tempo que ouvir, vocês vão aprender rápido qual é o mapeamento entre as consoantes e vogais que eu assobio. Municípios. Então, espero que deu para ver que tem um mapeamento, né, entre as consoantes e as vogais. E por final, eu vou mostrar aqui uma língua falada, uma língua assobiada, falada, sempre tenho essa dificuldade de falar, usada, né, aqui no Brasil, na floresta amazônica. A onça está aqui comendo. A onça está aqui comendo. Aqui tem macaco preto. Macaco vermelha, cara. Então, aqui dá para ver com duas câmeras simultaneamente. Um está recebendo e outra está decifrando, descodificando. Vamos jogar bola. Então, diferentemente, né? A gente está vendo vários casos que as línguas assobiadas são usadas para razões diferentes, né? Lá na Grécia e nas Ilhas Canárias é usado geralmente em regiões montanhosas, com canhões, com ovelhas, dado a geografia do lugar, né? Para atividades tradicionais de agricultura. Aqui, os índios Gavião da Rondônia estavam usando para, dizem, para caçar e para os bichos não ouvirem a voz humana, né? Então, por isso, eles estão codificando a língua através de assobio. Certo? O que eu quero enfatizar aqui neste slide é que, por exemplo, grego e espanhol, as duas línguas têm 5 vogais. A, E, I, O. As duas línguas têm as mesmas 5 vogais. Mas a fonologia
das línguas assobiadas, dessas línguas, não é igual. Ou seja, eles empregam códigos diferentes, né? Espanhol, porque não dá para assobiar com toda a fidelidade de fonologia. A gente sabe que assobiar não é um sistema tão rico igual fala, né? Então, espanhol tem que neutro, só aguenta 4 vogais assobiadas. E eles não fazem a distinção entre U e O. Enquanto o grego não faz a distinção entre E e O, E e U. Né? Então, as duas línguas precisam cortar umas das 5 do conjunto. Mas a escolha de quais das 5 eles vão escolher é diferente. E isso é a fonologia. Fonologia, né, quando a gente aprende sobre a distinção entre fonética e fonologia, fonética são todos os sons que a gente são capaz de produzir. Ou com as mãos, no caso, né? Mas fonologia são as escolhas que as línguas fazem. Não, peraí. Qual na minha língua eu vou escolher para ser relevante, dado que eu não posso ter todos os códigos? Pode passar. Então, vamos para línguas de sinais, né? Línguas de sinais, a gente pode perguntar a priori, são uma solução mais complicada ou mais simples a desafios de comunicação. A gente sabe que, por exemplo, nos anos 70, foram feitos muitos experimentos tentando ensinar línguas de sinais para os chimpanzés. Talvez vocês sabem que até existia um chimpanzé chamado Nim Chimpsky, que foi um chimpanzé que desde o nascimento desse chimpanzé, eles ensinaram ele línguas de sinais, como se fosse um bebê. E ele não conseguiu, né? A sentença mais complicada que ele conseguiu foi você, eu, cócegas, eu, você, cócegas, eu, você. Né? Então a gente sabe que mesmo, né, o chimpanzé, a questão de não conseguir falar não é questão de fisiologia, é uma questão cognitiva. E é isso que eu quero chegar hoje. Quais são os reflexos de cognição no uso e no desenvolvimento de línguas de sinais? Talvez vocês sabem que, por exemplo, ASL e BSL, ou seja, línguas de sinais dos Estados Unidos e línguas de sinais da Inglaterra, não são mutuamente inteligíveis. Os dois não se entendem. Por quê? Por razões históricas, né? Gallaudet, que foi um ministro protestante dos Estados Unidos, ele foi para a Inglaterra no século XVIII para tentar conseguir ajuda ensinando os turcos lá nos Estados Unidos, lá nas colônias ainda. E não deram bola para ele. Então ele foi para a França. E ele adotou um sistema de línguas de sinais mais parecido com o línguas de sinais francês do que britânico. Né? E a gente sabe que, por exemplo, línguas de sinais americano e francês e brasileiro, o alfabeto está usado em uma mão só. Né? Então temos A, E, I, O, U. Né? Muito útil quando você está segurando o microfone. Né? Agora os ingleses não. A, E, tá vendo? A, E, I, O, U. S também. S é isso, né? No ASL, sinais dos Estados Unidos. E a letra, né? No alfabeto britânico é isso. Com duas mãos, obrigatoriamente. Né? Então as diferenças entre ASL e BSL são muito nítidas. Inclusive, né, a palavra para surdo em línguas de sinais dos Estados Unidos, isso, e isso, nos línguas de sinais da Inglaterra, é ouvinte. Então, são cognatos falsos, vamos dizer.
né? Então, de fato, notei? Funcionando, né? E a gente sabe que Libras também tem uma similaridade a línguas de sinais norte-americano, porque também vem da mesma base em francês, né? Dom Pedro II convidou o UE para o Rio, lá para a INS, para ser uma base de Libras. Então, a gente sabe que as próprias línguas de sinais que vêm da base, da mesma cultura da língua falada, não são necessariamente mutuamente inteligíveis. Ou seja, são como essas línguas assoviadas, né? Tendo as mesmas 5 vogais, não vai garantir que a fonologia vai tratar igual. Tendo surdos com os mesmos tipos de mão em países que falam inglês, não significa que a gramática vai ser igual, certo? Então, o estudo de caso hoje vai ser a questão de dispersão fonológica e complexidade articulatória na língua de sinais Mashkali, trabalho que eu fiz junto com uma orientada minha, Diane Stoyan. E a questão de línguas de sinais faladas em aldeias ou em situações, né, de comunidades com bastante proximidade é diferente e é interessante, porque essas línguas a gente sabe que são relativamente novas, né? A gente tem relatos das histórias das línguas, então isso liga com o tema de hoje, o tema de hoje sendo a evolução, né, de linguagem. Eu não estou pensando na evolução de linguagem desde as épocas das cavernas, né, mas diacronicamente, né, e surge uma questão muito, que é o seguinte: qual é a quantidade de tempo que uma língua precisa para ganhar complexidade, né? A gente sabe, talvez vocês já ouviram falar do famoso caso em Nicarágua, do línguas de sinais em Nicarágua. Em Nicarágua, durante a ditadura, as crianças surdas foram forçadas a fazer leitura labial nas escolas. Línguas de sinais à mão era proibida na escola. E também, em casa, às vezes não sempre tinha pais, né, que usavam línguas de sinais. Então, em casa, as crianças não usavam línguas de sinais, na escola também não usavam. Mas no ônibus, entre a escola e as casas, usavam muito, né? E aí começaram a documentar a evolução muito rápida de gerações, não de gerações de pai e filho, mas gerações de turmas de escola, de um ano letivo para o outro, a evolução muito rápida do desenvolvimento dessa língua de sinais em Nicarágua. E tem muitos artigos sobre o fato que evoluiu de um sistema que começou, como a gente descreve às vezes paralelamente o estudo de línguas crioulas, né? Que línguas crioulas na primeira geração começaram uma fase de muitas pessoas que, por razões, né, muito condenáveis, né, de escravatura ou de situações econômicas, foram forçadas de estar juntos num lugar que não se fala a mesma língua. E aí criaram um sistema de comunicação e as crianças da segunda geração, terceira geração, quarta geração começaram a regularizar a língua. E isso aconteceu com a língua de sinais em Nicarágua, no ônibus, né? Então, línguas de sinais não só oferecem a possibilidade de observar esse processo de gramaticalização e sistematização de uma língua, maneiras que a gente não teria com outras línguas faladas sem ter uma máquina de tempo, né? Então, a língua de sinais Mashkali parece, e eu vou mostrar vídeos agora, a gente foi lá
como eu disse, para estudar fonologia e morfologia, várias coisas, nasalidade, aquele prato cheio de línguas indígenas, né, no Brasil. Mas acontece que tem 3 surtos lá, a gente decidiu filmar, e no primeiro momento é difícil saber, sem ser especialista, se esse sistema compôs uma língua, se poderia ser rotulada como uma língua ou apenas um sistema de gestos, né, bem incipiente. Então, vamos assistir aqui. Certo? O próximo vídeo. Isso é casar? Não. Isso é casar? Porque a Maria não deixa. Faz. Mas não Moisés. Certo? Então, são pequenos trechos aqui. São pequenos trechos, né? Era uma mistura de narrativas, de conversas espontâneas, de elicitação. E olhando aqui, não sei qual foi a impressão, seria interessante ouvir de todo mundo, né, as opiniões, para saber, né, qual era a percepção de vocês, né? Se parece entendível, se parece parecido com Libras, se parece, né, um sistema de línguas de sinais com o mesmo tipo de gramática, sintaxe ou não. Essa questão, eu acho, é muito difícil resolver em si, sem muito tempo de estudar a gramática e tentar desenvolver uma tradução de cada frase. Então a gente fez outra estratégia, e foi o seguinte. Pode passar. Com 3 horas, ou seja, 180 minutos de trechos assim, a gente assistiu ali só 30 segundos de cada um. A análise foi uma análise das configurações de mão usadas, sem nenhuma análise de significado, né? Isso é como se fosse você recebeu umas fitas de uma língua desconhecida e simplesmente contava o número de vezes que cada consoante aconteceu. É isso que a gente fez. A gente contou o número de vezes que cada vogal, consoante, aconteceu nessa língua, sem analisar o significado. Por que a gente faria isso? Para ver se a distribuição, né? O número de vezes e o tipo de elementos que aconteceu nessas configurações de mão tinha algo a ver com a tipologia conhecida de outras línguas de sinais.
né? Por exemplo, o próprio desenvolvimento de línguas de sinais no contexto de aldeia, às vezes, está surgindo como um assunto diferente. Por quê? Tem no Brasil o trabalho de Kakumasu, 68, sobre Urubuka-Apor. Foi o primeiro estudo sobre uma língua indígena que tem seu próprio sistema de línguas de sinais. E tem muito trabalho sobre o língua de sinais Al-Said Bedouin Sign Language, falando com beduínos em Israel. E essas comunidades têm uma alta taxa de surdez, né? Tanto que muitos não surdos acabam aprendendo a língua de sinais. E isso acontece também um pouco na aldeia Mashkali também, que é diferente de, por exemplo, se você tivesse um vizinho que falasse sueco, você não necessariamente aprenderia sueco, né? Mas no contexto da aldeia, tendo alguns surdos, muita da comunidade acaba aprendendo, certo? E agora a gente vai entrar na questão de o que é fonologia de línguas de sinais, né? A primeira distinção mais importante que eu quero enfatizar é a distinção entre a mão dominante e não dominante, né? Porque como você está vendo, né, nosso novo intérprete aqui está fazendo isso, né? Então, ele é canhoto ou direito? Ninguém sabe. É canhoto, né? Ele é canhoto. Mas vai perguntar muitos seus amigos que falam os línguas de sinais. O fulano é canhoto ou surdo? Não é uma coisa que você vai lembrar. Ah, não, ele é canhoto, né? Porque línguas de sinais, ele não tem nada que é designado para a mão esquerda e mão direita. Tem mão dominante e mão não dominante, né? Então ele está batendo com uma mão na outra. Essa aqui é dominante e essa aqui é não dominante, né? Certo? Então, a primeira recorte que a gente faz com a fonologia de línguas de sinais é falar sobre mão dominante e não dominante. E agora vocês podem reparar que a mão direita dele ou fica, agora está destacando, né? Mas geralmente a mão direita dele ou fica fazendo nada ou é simplesmente batida, né? Como na fonologia de línguas faladas a gente fala que, por exemplo, o paladar é o articulador passivo, né? A gente fala que um palato é o passivo, né? A gente fala que a língua vai lá para fazer contato com o palato, não é que o palato vai lá esperando ser tocado, né? Então, a mão não dominante é como, né, todos esses lugares no tabela IPA que são o articulador passivo, né? Às vezes, a mão dominante pode fazer outras coisas. Pode espelhar a mão dominante, né? Então, quando você tem isso, tem a mão não dominante espelhando a mão dominante, né? Ele pode fazer um subconjunto das coisas que o mão dominante faz, né? Então, às vezes ele fica lá sendo batido, às vezes ele fica, né, quieto, e às vezes ele tem o privilégio de espelhar o que a outra mão está fazendo. Mas ele não tem privilégio independente de fazer outras coisas. Certo? Então, isso é uma das primeiras, né, recortes de análise que a gente faz entre mão dominante e não dominante. E segundo que a gente vai focalizar hoje é sobre a questão de configuração de mão. Quais são os dedos escolhidos para um dado sinal, né? Na língua de sinais Mashkali, os 12 sinais mais usados, né, em várias orientações, em vários contatos, só falando da configuração da mão dominante,
foram esses 12 aqui, nessa ordem. Ou seja, a configuração de mão mais usada foi esse. A configuração de mão segundo mais usado foi esse. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? Os dedos juntos ou não. E o terceiro, esse. E o quarto, esse. E masculino. Isso é como aquela coisa que a gente fala. Se uma língua tem só 3 vogais, vão ser quais? A, I e U. Por quê? Porque são as 3 vogais mais distantes uma de outra no triângulo vogálico. Se a gente vai desenvolver um semáforo com 3 cores, seriam quais? Né? Vermelho, verde. Ninguém vai fazer um semáforo com azul, verde e aquamarina, né? Porque são muito parecidos, né? Então, nos sistemas de contraste, a ideia do que se chama dispersão é sempre começar com códigos, com tokens, com elementos do sistema mais perceptualmente distintivas uma de outra, né? Então, isso é muito diferente disso, né? Mesmo sob muito neblina, dá para distinguir isso e isso. Isso e isso nem tanto, né? Isso é igual àquela diferença entre E e E, que é tão difícil para mim, né? Certo? Então, olhando a configuração de mão aqui, a gente reparou que o primeiro, por exemplo, 4 aqui, são aqueles que representam o que se chama configurações de mão menos marcados no sistema de línguas de mundo. Marcação é aquela ideia do Jacobson, do Greenberg, né? Talvez vocês já estudaram a ideia de marcação. O que é uma consoante ou uma vogal marcada? É um fato que o celebre F do inglês é uma consoante muito marcada, ou seja, muito difícil de adquirir para crianças, para falantes de segunda língua, primeiro a ser perdido por afásicos e tipologicamente menos comum nas línguas do mundo. Todos esses critérios de marcação aplicam na fonologia de configuração de mão nas línguas de sinais. Aqui nós temos embaixo, espero que dá para ver, o que Bakhtin chamou as 7 configurações de mão mais comuns no mundo, né? Mão fechada com polegar aqui, mão aberta com dedos juntos, abertos, só o indicador, um C curvado e um O fechado, né? Esses são os mais comuns. E esses 6 desses 7 acontecem em masculino. Seis desses 7 que são considerados os mais comuns, os mais fáceis, os mais universais do mundo, acontecem em Mascali, uma língua falada por indígenas lá em Minas que não tem nem luz na aldeia, nenhum contato com Libras. Eles sozinhos, surgindo uma língua de sinais, convergeram em empregar essas 6 configurações de mão, porque são parte desse conjunto dos mais fáceis de articular e distinguir. Certo? Então, esses 6 desses 7 faz parte de 49%, ou seja, quase metade de todos esses 180 minutos de gestos de vídeo que vocês
acabaram de, assistir só o trecho. E depois tem outro conjunto, porque a gente sabe em qualquer pesquisa não existe só uma teoria. Tem Patterson 78, mas também tem a Rosselli 2003, e ela tem outro conjunto, e tem grande debate para quem estuda fonologia de línguas sinais, qual é o conjunto mais representativo dos línguas do mundo, e também dado a critério dela, que é outro conjunto. Vamos esperar um pouco. Podemos recomeçar? Com esse conjunto dela também um pouco diferente, são quase também 50% das configurações de nome. Bom, ao mesmo tempo, eu quero enfatizar o fato que o sistema diagnóstico ali tem alguns sinais que são características de línguas de sinais, vamos dizer, mais novas. No sentido que eles têm violações das condições do que se chama simetria e dominância. Por exemplo, aqui, nessa foto de esquerda, o cara está fazendo com uma mão um movimento vertical e com a mão não dominante ao mesmo tempo um círculo. Está vendo? Nosso amigo aqui não está conseguindo fazer, porque isso não faz parte de maioria de línguas de sinais. E aqui um outro aqui, com essa mão fazendo aqui, outro fazendo isso. Isso talvez mais fácil. Dá para fazer. Dá para fazer, dá. Mas não necessariamente parece um sinal linguístico. Pode passar. E isso mostra a tensão muito interessante entre o que se chama iconicidade e simetria. O que é iconicidade? Iconicidade é a tendência de gestos, de pantomimas, talvez de onomatopeia em línguas faladas, de imitar ou de espelhar o mundo real. Mas isso às vezes está em conflito com simetria. Por exemplo, antigamente existia uma coisa chamada tocador de fitas, tocador de fitas, cassete, muito tempo atrás, enfim. E aí, quando isso surgiu nos Estados Unidos, o sinal era isso, que é icônico, é assim que a máquina faz, Só que hoje em dia é assim. Isso, essa segunda, a versão atual, é mais fácil de articular e é mais simétrico, mas não é icônico. Assim vai quebrar o cassete, a fita, Então, nessa luta, nesse conflito entre iconicidade e simetria, quem ganha eventualmente vai ser simetria, mas às vezes demora um tempo, Então pode ser que alguns desses gestos que a gente viu no slide anterior, que foram contra as condições de simetria, foi porque uma língua relativamente nova ainda tem iconicidade ganhando mais de que simetria. Isso é uma questão que faz parte
de pesquisar a evolução de línguas, de linguagem. Então, quando é que Mashkali adere é um verbo defectivo, né? Vai aderindo, né? As tendências, né, translinguísticas de marcação. O modelo da AND 2006, que foi feito na Universidade de Gallaudet, nos Estados Unidos, que é uma faculdade 100% surdo. Você faz uma graduação em História, Física, tudo ministrado em Luís Sinais, né? E a tese dela foi sobre essa questão de dificuldade articulatória de cada sinal, dando uma nota de 1 a 5 com a questão de quais articulações estão usadas para articular aquele, né, sinal. Então, por exemplo, a gente sabe que configurações de mão que envolvem mão fechada ou mão dobrada envolvem um grupo de músculos, enquanto extensão ou curvatura envolve 2. Então, isso vai dar uma nota. Configurações de mão que envolvem, por exemplo, o anelar, que a gente sabe que o anelar não consegue se mudar muito facilmente, independentemente dos outros, vão ter uma nota mais alta. Grupos de dedos que são controlados pelo mesmo grupo de músculos têm uma nota mais baixa e outra mais alta. A gente sabe que, por exemplo, a oposição entre o polegar e o mindinho não é só mineirês. O mindinho é difícil, né? Fazendo isso a gente, né, sente uma pequena tensão aqui, né? Então, isso a gente sabe que a oposição de mindinho e polegar vai também aumentar, né, a dificuldade. E, interessantemente também, quando a gente tem a mão dobrada, é mais natural os dedos serem separados, e quando a mão é curvada, é mais natural eles serem juntos, né? Tá vendo isso? E separadas, curvando, eles começam a juntar, né? Então, deu uma nota. Se a mão é curvada mais junto, tá vendo? É mais difícil fazer isso. E se é curvada e aberta, é mais difícil. Tá vendo isso? Deu para mostrar isso? Dobrado assim, e aberto, é mais difícil. Curvado e aberto, é mais difícil. Né? E dobrado e juntinho, é mais difícil. Né? Vamos passar. Então, o que a gente fez? A gente computou essa nota com todos esses números para ver se tivesse uma relação entre a dificuldade do sinal dado essas todas as articulações e a sua frequência na língua. E deu para ver que os mais fáceis eram usados mais, e os mais difíceis usados menos. Certo? Então, completamente independente da questão de se eles estavam falando sobre caça de anta, ou de estrelas, ou de espíritos, ou de doenças, a fonologia seguiu esse padrão. Igual a gente, independentemente se a gente está falando de filosofia, música, frevo, a gente vai ter a mesma distribuição de vogais, né? I, A e U, né? Mais em vogais átonas e os outros 7 em vogais tônicas, né? Não tem como fugir das padrões da fonologia da língua, independente, né, da semântica.
E também a gente pode pensar sobre a questão de distintividade ou grau de contrastividade na percepção, né? E tem experimentos que pesquisadores mostram vários sinais e colocam um tipo de ruído visual em cima, né? Ruído, como se fosse a televisão com interferência, né? Para ver se a pessoa vai conseguir distinguir, né, dois sinais. E esses são os três que geralmente são robustos, independentemente do grau de ruído, né? E são esses três que são entre os mais usados, entre os mais calientes. Também na mão não dominante. Essa aqui mostra o lugar de articulação quando não for a mão, que era mais comum, né, com a boca ou com a palma da mão e outras, né, locações. E toda essa questão quantitativa de quantificar tudo isso fazia parte da nossa tentativa de descrever essa língua igual a gente descreveria, ou, na minha opinião, devemos descrever qualquer outra língua do mundo, né, entendendo a fonologia. Quais são os elementos mais usados e por quê? Às vezes, sim, tem alguns lugares, locações não canônicos. Por exemplo, eu não sei como que é a questão de todas as cores em Libras, né? Não sei se Libras articula todas as cores do arco-íris com um sinal diferente, como que é? Mas todas as cores. Tem sinais. Todos têm seu próprio sinal, né? Tem. Todos 7 têm seu próprio, né? Agora, não tem. Acho que não tem. Eu quero falar de vermelho, eu tenho que fazer assim. Achar um lugar que tem vermelho e fazer assim. Eu quero falar de laranja, eu tenho que procurar e fazer isso, né? Então, às vezes, né, não tem vocabulário para cores, vamos dizer, ainda, né? Então, às vezes, vai ter algum mais uso de deíticos, né, do que a gente esperaria com outras línguas, né, faladas. E, por final, a questão da mão não dominante, né? A mão não dominante, lembra daquelas notas de 1 a 4 da dificuldade? Sinais do número 3 são encontrados na mão não dominante apenas quando eles estão espelhando a mão dominante. Ou seja, a mão dominante não tem sua independência. E quando ele não é uma cópia, também a mão não dominante é 71% composto desse conjunto dos 7 sinais não marcados do BES. Certo? Vamos passar brevemente para a questão de marcação não manual. Talvez vocês sabem que se dizem muito que nas línguas sinais o paralelo com a prosódia da voz que temos em línguas faladas é o uso não manual, né, de sobrancelhas e de boca e de usando bochechas, né, essas coisas. Então, e essas marcações não manuais têm a função não necessariamente lexical, mas mais no nível de discurso, né, para indicar que é a sua vez de falar, ou que eu, como falante, sou muito surpreendido, ou que eu quero que você reage, né? Essas coisas. Mas, mesmo assim, a gente analisou
a marcação não manual e 68% foram olhando para a mão mesmo, né? E geralmente, quando estava junto com a mão dominante, isso foi paralelo, né? Então, isso quer dizer, talvez a marcação não manual nessa língua não tem uma vida tão independente, né, de uso de mãos ainda, né? Por ser uma língua de sinais ainda incipiente, o uso dessa outra dimensão de olhos e gaze, olhar, né, para funções discursivas, não está sendo usado com todos os usos, né, que a gente esperaria de uma língua de sinal plena, vamos dizer. Certo? Bom, para concluir, então, eu espero ter mostrado hoje que existe uma coisa chamada fonologia de línguas de sinais, que é altamente quantificável, né? E que a gente pode contar, quantificar e entender por que certos sinais são usados mais que outros. Mesmo com um conjunto de vídeo com uma língua que só tem 3 falantes no mundo. Eu quero também mostrar que existe essa tensão entre iconicidade, ou seja, sendo um espelho do mundo real, e as coisas da própria gramática, que vão favorecer simetria, etc. E eu quero mostrar que, apesar do fato que, lembrando dos primeiros vídeos lá, que eu quero voltar para tocar só mais uma vez, voltar. Certo? Que, olhando essa língua pela primeira vez, a gente poderia ter pensado, qual é o grau de evolução dessa língua? Qual é a complexidade dessa língua? Essa questão poderia ser frutiferamente, né, respondido justamente comparando com outras línguas de sinais e vendo se as tendências por grupo de configurações de mãos escolhidas vai junto com as tendências de escolher aqueles que favorecem usos de articuladores que são articulatoriamente distintas, tanto na articulação quanto na percepção, mas, como todo trabalho, como toda pesquisa, no futuro seria importante investigar a questão, primeiro, de que se chamam pares mínimos, segundo, do que se falantes, né, ou sinalizadores, né, mas, por enquanto, a questão é uma quantificação das unidades sublexicais.
e sua distribuição em papel, dado o sistema combinatorial de fonologia e nessa tentativa de documentação de sistemas de comunicação poucas estudados. Muito obrigado. Gente, agora a gente vai abrir para perguntas. Mensagens. Meu nome é Anderson, eu trabalho com língua de sinais também. Primeiro eu quero parabenizar pela apresentação. Já sabia que você andava pelo mundo das línguas de sinais em algumas publicações e agora eu fico feliz que você esteja trazendo mais coisas para a gente. Na verdade, um comentário também e refletindo um pouco sobre essa questão. Eu trabalho no Piauí e eu estive pesquisando uma comunidade também que é de uma língua de sinais emergente, né? Que é em Jaicós, que é o interior do Piauí. E lá a gente tem, assim, pela coleta que a gente fez, a gente já tem mais de 100 sinais que são diferentes da Libras. E lá a gente tem muito mais usuários, a gente tem de 40 a 50 surdos. Então é uma comunidade bem maior. A minha questão só, assim, pensando um pouco sobre essa questão das línguas de sinais emergentes, eu acho que no futuro a gente tem que considerar também as questões, por exemplo, de que por mais que a gente não ateste emergência nas línguas orais, porque parece não haver um isolamento que justifique essa emergência, né? As línguas de sinais emergentes, elas se desenvolvem sob certas condições, há uma mistura ali de ingredientes. Então, assim, a gente na verdade ainda não sabe, nós linguistas, se surdos sozinhos fariam isso. Então parece que tem um pouco também da coisa dos ouvintes, da língua dos ouvintes. Eu não sei, estou só suspeitando de que talvez, por exemplo, nessa comunidade que eu fui pesquisar, é uma língua shared, né, uma língua compartilhada. Então a língua não é só dos surdos, a língua é de todos. Porque como é uma comunidade muito pequena, há uma preocupação de que a família também saiba a língua dos surdos, né? Então provavelmente isso se desenvolveu de gestos caseiros, quando eles eram crianças, e aí foi crescendo e aí vai tornando esse sistema um pouco mais. Mas a minha preocupação mesmo é que nós linguistas, talvez não estejamos fazendo uma propaganda assim, como se as línguas de sinais emergentes surgissem de contextos totalmente isolados, porque não são, né? Então, se a gente olhar os trabalhos da professora Gold Medal, por exemplo, nos Estados Unidos, com sinais caseiros, a gente vai ver que tem um pouco da ordem do inglês nos sinais, quando ela fala assim, você come bolo. Por mais que ela esteja inventando um sinal que não é SL, porque é um ponto sign, tem um pouquinho da gramática do inglês também, do contato com o ouvinte. Então, talvez o ideal mesmo seria se a gente tivesse comunidades surdas isoladas dos ouvintes, para a gente ver isso. Mas eu concordo que já é um padrão de emergência, mas não sei se você concorda comigo também nesse sentido. Muito obrigado. Sim, o fato que você tem mais informação sobre a história dessa língua ajuda. No nosso caso, dado que tem só 3 falantes, a gente tentou conversar muito com a família deles, né? E aí? Né? Como que surgiu essa língua? Não conseguiram nos contar muito não, porque eles viveram afastados da família, Mas a moça que você viu aqui, ela tem 2 filhos, com a qual ela sinaliza. Então, no futuro, talvez teria, né, mais falantes bilíngues com a qual... Mas é aquilo que você falou, que eu disse também aqui, dentro da comunidade de aldeia, né, dentro de comunidades, vamos dizer, close-knit, né, no geral, a gente tem mais uso dos sinais por ouvintes, né, justamente pela questão de uma comunidade que tem muita preocupação com o outro. Então, isso
é muito bacana e um contexto muito diferente, né? De línguas de sinais urbanas em contextos urbanos, industrializados, etc. Então isso faz muita parte, sim, é um ingrediente da história aqui que a gente não conseguiu acesso mais no contexto, por exemplo, que eu citei de Al-Bedouin lá no Israel, dado a taxa alta de surdez, vira uma língua geral, né? Tem aquela história muito bacana do século XIX, quando os indígenas falantes da América do Norte usavam línguas de sinais entre si, né, para não falar com os cowboys, com os brancos e tal. Então, às vezes, existem sim línguas de sinais usados como línguas gerais fora do contexto dos surdos, e isso com certeza pode enviesar ou introduzir elementos, né, de gestos que não são completamente, vamos dizer, endógenos no sistema. Então, reconheço isso e é muito bacana. Eu gostaria muito de ouvir mais, né, depois sobre a informação que você tenha nesse contexto de Piauí, porque no nosso caso não foi disponível. Muito obrigado. Eu fiquei curiosa, os três falantes são da mesma família? Não? E você, nessas 180 horas, você gravou os três de maneira igual e foram localizados os mesmos gestos, tipo, ou você encontra variação de questões? Então, isso é aqui no último slide, a questão de variação entre sinalizadores, a gente não começou a analisar ainda, né? E seria muito importante, né? Também na questão de línguas de sinais novas, né? Existe até pessoas falando que línguas de sinais novas têm muito variação pelo mesmo referente, né? Então, dizem que, por exemplo, no Al-Bedouin Sign Language, galinha pode ser isso para algumas pessoas e isso para outras pessoas, que mostra que a língua é muito nova e não convencionalizou ainda. Eu não sei, acho que isso pode ser igual macaxeira e iapim, né? Eu não sei se isso necessariamente significa que a língua é muito nova, né? Pode ser que há sinônimos sem ser um sinal da língua ser muito nova, mas é um dos próximos passos que eu cito aqui. Gostei muito dessa apresentação, muito interessante. É uma coisa muito nova para mim, muito curiosa. E tem duas perguntas. A primeira é a seguinte: como foi possível você conseguir ter acesso a essas pessoas, entrar na tribo, pesquisar, fazer essa coleta? Como foi possível entender alguma coisa? Você precisou de algum intérprete? Como foi essa ação nessa tribo? A segunda pergunta, eu percebi, né, nos vídeos, um homem e uma mulher sentados, né, lá, conversando, percebi alguns sinais. Você registrou alguns sinais? Esse sinal, por exemplo, você registrou, você fotografou, você, para depois analisar, estudar, comparar com alguma palavra? Como foi esse registro, né, próprio da comunidade? Como foi? Sim, não foi um grande desafio mesmo, e porque sem saber a língua, né, chegar de paraquedas e estudar a língua de sinais, a gente começou, né, mostrando vídeos de outras línguas de sinais para eles entenderem que a gente estava com esse. Então, eu até tenho aqui, com licença. Então, isso é de uma outra tribo. Espera aí.
que a gente fez? Mostramos essa sequência de histórias, né? Menino, aí o sapo, e o sapo foge, e aí o cachorro vai, quebra o vidro, e não sei o que, o menino vai, tem a abelha, papapá, coruja, e aí procura, viado, não sei o que, cai, e aí cai na água, e aí dentro daqui acha, são juntos, né? E aí a gente mostrou isso, na verdade não fui eu, foi outro pesquisador que já tinha coletado, usando esse método, esses dados, com esse outro menino, Urubu Calapó, lá de Pará. Né? E aí eu cheguei, eu disse, olha, há outras indígenas surdas. A gente tem interesse nisso, então olha isso. Aí esse menino bom, ele conta a história do sapo. Deu pro sapo, caiu. Procurar. Foi picado. Viado. Né? Então eu provavelmente mostrei esse vídeo e outros vídeos de libras, né? De cantadores de história de livros de sinais italianos falando de Pinóquio 1000 vezes, né? A gente passou um dia inteiro assistindo filmes e eles indo, gostando, para ver, tá, então a gente gosta de livros de sinais, vamos comparar. Aí falaram, esse aqui conta histórias melhores que outro, né? E aí eles entenderam, né, aquela história do menino. Olha só, né? Nessa tribo, menino é isso, né? Sei lá, sinal para menino, é um menino pequeno e tal. Então assim, então diferente, picado. E aí a gente mostrou outras, então aí tem que se divertir, né? Então, para quebrar as barreiras, né? E aí a gente foi. E com o tempo eles, na nossa língua é assim, na nossa língua é assim. A gente mostrou o mesmo vídeo. E aí começou, né? Quebrar o gelo. Bom, boa noite. Queria compreender vários lugares do mundo que você mostrou, por exemplo, essa língua própria deles, seria um gesto, questões relacionadas à cultura própria dos indígenas, a questão da pessoa com deficiência, que na época as pessoas com deficiência que nasciam eram mortas, eram assassinadas, né? E aí, são histórias da cultura, por exemplo, e aí, você sabe alguma coisa sobre essas questões, por exemplo? Sobre a cultura deles? A pergunta me parece muito complexa, não apenas pela questão, né, da tradução, da intérprete aqui, mas também pelas, pelos aspectos culturais mesmo, né? Se é uma língua natural, né? Se é uma língua natural, se é uma língua. Se é própria da textual. Eu pergunto o seguinte: que essa língua da tribo, por exemplo, se é um gesto, é uma língua própria, como foi criada essa questão de sinais, né? Porque existem sinais.
desenvolveu naturalmente, eles já estão dentro da família, e os sinais específicos são combinados entre as tribos, entre eles em si. E a segunda pergunta foi se no passado se a tribo matava. Sim, essa parte eu entendi. Acho que tem um follow-up aí. Sonho com o corpo do livro. Você já viu o nome? Certo. Chile. Tem uma autora que escreve sobre os indígenas. Ela conhece. Esse é o Mabel. Ela também escreve sobre esse tema. Não, essa ela não conhece, vou pegar a referência depois. Muito obrigado. Não conheço. Obrigado. Ela fala da identidade indígena também, né? Cultura, explica a história, é bem específico. Você Tá. parece que é muito pesquisou. Tá, muito obrigado. Eu vou correr atrás disso. Pode deixar. Sobre a questão do passado, né? Se eu sei ou não, se os próprios Maxcali praticaram infanticídio com surdos, não sei. Eu sei que acontecia isso, né? Em grupos para várias, né, coisas percebidas como gêmeos, né? Mas sobre aconteceu com os próprios Maxcali, não, a gente não tem relatos. Talvez com o tempo a gente poderia descobrir. Obrigado pela pergunta. Uma das coisas que, sem máquina de tempo, não é um assunto que, mesmo falando, eu posso dizer, trabalhando com muitas tribos indígenas, apenas falando, a questão de infanticídio não é um assunto que é muito fácil de elicitar, mesmo falando. No passado, hoje em dia, ninguém quer falar, sim, a gente matava os nenéns, né? Mesmo falando, na mesma língua. Então, não sei. É interessante porque a gente pode se perguntar se a taxa de surdez é mais alta ou mais baixa que a gente esperaria num grupo de 600 pessoas. Não sei. É uma boa pergunta, mais uma que talvez a gente nunca terá, né, a resposta. Também tem uma mulher, Mônica, da minha sala, também, que ela participa dessa questão da pesquisa, do sinais dos índios e também da cultura deles, e ela publica sobre isso. Então, pode ser que comente com a sua pesquisa. Se você quiser, eu posso dar o e-mail dela. Quero muito. Queria saber, tem uma curiosidade, uma pergunta. Na questão dos surdos, não tem uma criação de sinal, é mais uma coisa icônica, assim, mas questão de escolas bilíngues ou alguma coisa assim, questão da educação também, já tinha a questão da iconicidade mesmo, de apontar as coisas. Não, infelizmente, a situação da educação indígena, né, está precária, está melhorando muito, né? Está melhorando muito, especialmente nessa região. Tem professores do Estado, e foi através deles que eu comecei a conseguir trabalhar com os Maxcali com a questão de escrita, né, na língua deles. Agora, aparentemente, tinha um professor que tinha mais preocupação com os surdos indígenas, vamos dizer, trilingüe, né? Não quatro, não falava línguas, mas trilingüe. Mas ele faleceu. Então, hoje em dia não tem, mas imagino que há bastante oportunidade para quem quiser trabalhar lá um dia.
Boa tarde. A minha pergunta é mais uma curiosidade mesmo. Você falou das 7 configurações de Batson, né? E que encontrou 6 na Mascali. Eu queria saber se você sabe qual é que não tem. Foi esse aqui com a polegar cruzada assim. Obrigada. Essa com a polegar cruzada. Tem isso, né? Tem umas perguntas? Como é que você conseguiu pesquisar a fonologia, por exemplo? Você tem um aprendizado de língua de sinais sua para pesquisar a fonologia deles ou não? Não, a gente usou, o que foi muito útil foram todos esses modelos, né? Da AN 2006, AN 2006, que eu falei, que faz essa quantificação, do Batson, Rosselli, né? E com essa base, com muita leitura e com muitas conversas com fonólogos que trabalham com línguas de sinais de outras línguas, mostrando vídeo, trabalhando com minha aluna que também correu muito atrás. A gente fez isso pela primeira vez. É a primeira vez. Então, por isso, tem muito para fazer ainda. É a minha primeira... É meu batismo, vamos dizer, na fonologia de línguas de sinais. Eu já tenho trabalhado um pouco na sintaxe de línguas de sinais, a questão de concordância e verbos de concordância, mas neste nível de marcação de fonologia, não. E agora eu posso dizer que quando eu recebi esse convite da Malu, eu fiquei muito feliz para ter mais, né, ânimo, mais fôlego, mais razão para correr atrás disso. Eu saí com um amigo meu, que é o meu amigo para 20 anos, eu não via há muitos anos, mas ele me acompanha a minha carreira e disse: o que você acha que é uma das áreas de fonologia mais interessantes para o século XXI? Eu disse fonologia de línguas de sinais, porque isso joga em questão toda a questão de universalidade e comparação entre línguas, né? Por que será que línguas de sinais faladas de pessoas tão diferentes do mundo, com culturas tão diferentes do mundo, teriam configurações de mão iguais? Né? O que isso nos conta sobre nossa fisionomia, percepção e, sobretudo, cognição, e como que o cérebro organiza tudo isso? Só para complementar o que o Leôncio falou, às vezes há uma preocupação assim, de que o pesquisador saiba a língua de sinais. Mas nesses contextos de língua de sinais emergentes, saber Libras não importa muito, porque se você chegar lá sinalizando Libras, você não vai ser entendido de jeito nenhum. Então, na verdade, nesses contextos, eu que já estive nessas comunidades, eu tenho que fingir que não sei língua de sinais para poder usar gestos, até para eu não interferir no que eu estou querendo descobrir. Porque se eles soubessem, por exemplo, nessa comunidade lá, se eles soubessem que eu já sabia Libras, eles queriam começar a usar Libras, para mostrar que sabiam Libras. Então, quando você quer realmente descobrir... então, nesses contextos é muito interessante como ele trabalhou também, do zero na gestualidade. Uma coisa, só para um comentário, uma coisa que influencia também bastante na fonologia das línguas de sinais a região também. Não sei se você já deu um trabalho sobre as línguas de sinais Inuit. Lá, Inuit, né, que é o norte do Canadá, como é uma região muito fria, o pessoal usa muito aquelas luvas, então as configurações de mão são muito restritas. Eles não... A língua de sinais tem poucas configurações de mão, se não me engano são 2 ou 3 só. Então tem um trabalho, né, do pesquisador, então você vê o clima, a montanha, tudo está interferindo aí na língua.
Ok. Só queria fazer mais uma pergunta, se alguém não tivesse. Vocês cruzaram as variáveis de tipos de gestos com a dominância das mãos? Se... Não? Com a? Não, se a relação de dominância e não dominância é cruzável. Sim. Não, a gente fez uma análise separada para a distribuição das configurações de mão, na mão dominante e não dominante, e uma análise separada, e também, como eu disse, talvez foi rápido aqui, né? Que, por exemplo, coisas com score, com a nota de 3, só na mão não dominante, só acontecendo como forma espelho da mão dominante. Então, foi fundamental mostrar que a questão de marcação, ou seja, as línguas de sinais tem uma vantagem, né, no estudo de fonologia, talvez que a gente não tem tanto nas línguas faladas. Ou seja, bom, talvez. Por exemplo, a gente fala português tem 7 vogais, mas na posição postônica só tem 3. E aqueles 3 são os menos marcados de todos. E é quase a mesma coisa com mão dominante e não dominante. Na mão dominante tem dificuldade de ter 4. A mão não dominante só tem 3, né? Então, de alguma forma, a gente pode pensar isso como redução vocálica, né? Como a gente tem marcação refletida na questão de menos opções, posições mais fracas, prosodicamente. A gente vai ter uma confraternização. Então, a gente pode conversar informalmente lá também. Vamos fazer mais um, porque a gente encerra. Eu vi um filme que o homem estava de boné, encostado na parede, então eu percebi o quê? Ele é uma universidade própria indígena, sim, mas tem alguns sinais que estavam para perceber. Por exemplo, esse, que são as pessoas, 2 pessoas. Esse sinal aqui que parece fogo ou fumaça, a água também parecia que era uma enchente. Então eu percebi que era diferente. Então eu percebi que o que mais diferente era esses 2 aqui. E esse aqui parece que tinha um problema na família, que estava afastado. Esse sinal aqui também, que cortou a perna. Então eu queria ver se estava certo ou se estava errado. Eu fui percebendo, mas depois eu vi que estava meio diferente. Foi um pouco estranho. Só quero perguntar como é que... sobre o que é que eles estavam falando. Então, muito bem. Essa questão de perceber a pessoa, né? Isso eu acho que reflete um aspecto da estrutura de línguas sinais muito interessante, que eles chamam de classificadores. Não sei se vocês já ouviram falar de classificadores. Então, né? Então ele também, incipientemente, está tendo com pessoas. Então, talvez por isso foi identificado. Agora, a gente não fez, lembra, muito análise de location, de lugar, né? Foi mais de configuração de mão. Então, isso aqui, essa parte, a gente já analisou. Essa parte, não, tá entendendo? O fato que foi no cabelo, nessa parte da cabeça, não se interessou nessa etapa da pesquisa, que foi analisar a mão e não o lugar que encostou. Então, não sei o que era aquilo mesmo, mas foram histórias sobre a história da aldeia, acontecimentos de enchente, chuva, sim, tudo isso, ótimo. Só para terminar, você tinha um curso de Libra lá, tinha alguma coisa lá? No grupo que você foi? No grupo que você foi, tinha alguém que sabia a língua? Não, isso que foi nada.
vai surdo na aldeia ou só esse surdo? Só esses 3 por enquanto. Como eu disse, os 2 filhinhos da senhora, da moça, né, sinalizam com ela. Então, eles estão futuramente, né, sinalizadores. Mas eles eram novos demais agora. Mas não tem nenhuma Libras lá. Por isso é tão interessante. E por isso o Anderson também problematizou a questão de tolerância ou não de Libras. Já foi. Obrigado, gente. Eu estava pensando, por exemplo, um grupo de surdo, ele sozinho dá para criar sinais. Quero perguntar, um grupo de surdo só dá para criar novos sinais, mas, por exemplo, uma comunidade de ouvintes. Um grupo de ouvintes. Estão sozinhos. Como seria a comunicação deles? A questão da localidade, como era que eles iriam se comunicar, como é que eles iriam criar uma língua, já que a dos surdos eles criam através de gestos, digamos assim. Ótimo. Não, isso foi exatamente a questão que motivou nossa pesquisa. Como que consegue 3 pessoas sozinhos, né, começar uma língua de sinais? Como que consegue? E qual é a sistematicidade disso? Né? Como a gente falou, o fato que ouvintes participam, né, ajuda. Mas é isso que é tão surpreendente. Por isso eu comecei no início dizendo que comunicação é como vida, né? A gente vê que vida surge dentro de cavernas. Não tem aqueles bichos que nem tem olho, que tem 2 dedos, numa caverna, né, 2 quilômetros debaixo do mar. Então, comunicação é assim também. Comunicação surge em condições que só tem 3 pessoas que não tem nenhum contato com Libras. Mas qual é a forma dessa sistema? Isso motivou exatamente nossa pesquisa, essa curiosidade. E para isso chegar num nível, vamos dizer, mais científica, a gente fez isso no primeiro passo com um estudo mais quantitativo, contando o número de cada vez que cada gesto surgiu, para depois conseguir entrar em todas essas questões culturais, históricas e tal. Mas, em primeiro lugar, era necessário estabelecer que há um sistema. E agora parece que há. Bom, obrigada, Líder, foi ótimo. Queria agradecer a fala. E queria dizer que agora, então, a gente tem um hotel lá no segundo andar do CAC. É no CAC, acho que é em frente ao Evaldo. É bom que a gente pode ir para lá, continuar a conversa, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar por dentro, enfim, estaremos lá. Tá certo? Obrigada.